Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos cristãos em Roma e no último programa comentamos o capítulo 14, que trata das discussões entre os discípulos daquela igreja. Diante de todas as divergências entre os discípulos em Roma, Paulo propôs a seguinte postura para cada um deles. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor o faz. Se Paulo estivesse tratando de questões como roubo ou assassinato, ele não teria dito isso, porque existe um mandamento de Deus a respeito disso e fim de papo. Mas ele tem outra atitude, porque a questão não era pão, pão, queijo, queijo. Era uma questão difícil de se estabelecer o que era certo ou errado. Os 10 mandamentos definem branco e preto, certo e errado. Mas, para as questões daquela igreja, não existia o certo e o errado, o preto e o branco. Eram questões acinzentadas, vamos dizer assim. E, para lidar com essas questões acinzentadas, Paulo diz que é importante que cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. Ele dizendo isso, que se tratava de uma questão de consciência, na verdade. A consciência é aquela voz interior que diz isso é certo ou isso é errado. De onde vem a consciência? Na maioria das vezes, a consciência é resultado daquilo que aprendemos. A consciência é uma resposta condicionada. Quando eu era pequeno, meus pais eram muito legalistas e viviam de acordo com uma lista de pode e não pode. Para eles não existia esse negócio de meio certo ou acinzentado, não. Tudo era preto no branco, certo ou errado. Para mim, o não pode deles era tão proibido quanto o não matarás ou o não roubarás dos mandamentos. Por exemplo, eles nunca compravam nada, nem liam os jornais aos domingos, porque era o dia santo, o dia do Senhor. E hoje mesmo, já sendo um homem crescido, totalmente independente, distante dos meus pais e de tudo que eles falavam, se leio algum jornal no domingo, uma vozinha aparece na minha consciência, é verdade. E aí eu guardo o jornal de domingo e pego para ler na segunda-feira. Isso não quer dizer que seja errado ler jornal aos domingos. Só que eu fui ensinado assim. Paulo não estava dizendo que devemos seguir cegamente a consciência. Paulo estava dizendo que é melhor ouvirmos nossa consciência. E se ela diz que alguma coisa é errada, não devemos ir contra ela. Devemos agir conforme nossa consciência. Isso quer dizer que os judeus tinham o direito de continuar com seus costumes referentes a tipos de comida e a consagração de dias. Estas coisas se referiam à tradição religiosa deles. Paulo vai um pouco além do capítulo 14 de Romanos, quando diz que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Existe uma diferença entre consciência e convicção. A convicção é o resultado da maneira como o Espírito Santo convence você sobre o certo e o errado. A convicção não é uma questão do que ensinaram para você. A convicção é o resultado daquilo que você acha que o Espírito Santo está lhe convencendo. E sabe, o Espírito Santo não convence todo mundo da mesma maneira. A gente acha que é isso que ele deveria fazer. É por isso que, se temos convicção de alguma coisa a respeito destas áreas acinzentadas da vida, montamos um livrinho com todos os pode e não pode e anunciamos para todo mundo. Aqui está a lista dos pode e não pode, e todo mundo tem que obedecer. Não é isso que Paulo nos mandou fazer. Por um lado, Paulo diz: como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Ao mesmo tempo, ele também diz: é melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Paulo também tratou da questão da consideração pelo irmão. Em outras palavras, ele reforçou o conceito de que ninguém é uma ilha, ninguém vive só para si mesmo, nem morre para si mesmo. Por isso devemos ter consideração com outros em tudo que fazemos. Nunca podemos esquecer que o que fazemos pode afetar outras pessoas. Eu estudei numa escola evangélica que não era permitido tocar um certo tipo de música que eu gostava muito. Eu tinha muitos discos daquele tipo de música que eu queria ouvir, mas havia uma regra que dizia que eu não podia fazer aquilo. Eu achava aquela regra ridícula e ouvia meus discos do mesmo jeito.
Havia 5 dormitórios no alojamento e, numa noite, um dos colegas me chamou no corredor. Ele perguntou: "No que você fica pensando quando ouve esse tipo de música, hein?" Eu respondi: sei lá, eu penso na minha casa, no meu cachorro, nas minhas coisas. Ele disse: "Quer saber o que eu penso quando você toca essas músicas?" Aí ele me contou que antes de ir para a escola, para aquela escola, ele tinha vivido uma vida totalmente longe de Jesus, experimentando de tudo que o mundo pode oferecer. Mas, naquele momento, ele estava estudando numa escola evangélica para ser pastor e ouvia o mesmo tipo de música daquela velha época. A mesma música que me fazia pensar na minha casa, fazia aquele rapaz lembrar da vida que ele queria esquecer, da velha vida. Então ele me disse: "Eu gostaria que você tivesse consideração por mim e pelo esforço que eu estou fazendo para esquecer aquele tipo de vida que eu levava." Sabe, depois daquela conversa, eu não precisei mais de nenhuma regra me proibindo de tocar aquela música. Eu simplesmente parei de tocar. Eu parei de tocar não por causa da regra, mas em consideração ao meu colega. Depois que eu soube que ele estava tendo problemas porque aquela música o fazia lembrar da vida que ele queria esquecer, da velha vida que ele tinha levado, eu decidi que não precisava mais da regra. E nem daqueles discos. Eu simplesmente não precisava mais tocar aquela música em consideração ao meu colega. Portanto, quando Paulo aconselhou os discípulos de Roma, ele disse que a decisão deles deveria estar baseada na consciência e na convicção de cada um, e também na consideração pelo irmão. Mesmo que seu irmão esteja errado, mesmo que baseado na sua consciência e convicção, você não vê problemas em algo que seu irmão considere errado, de acordo com Paulo, mas a questão não é mais do que é certo ou do que é errado. A questão é: você ama ou não ama o seu irmão, hein? A sua atitude não pode causar a queda dele. Você deve fazer de tudo para que seu irmão cresça e se fortaleça na fé. Preste atenção no conselho de Paulo para resolver aquelas discussões. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão. Por isso, Paulo estava dizendo que a solução daquelas discussões e divergências deveria estar baseada também no amor. Nos capítulos 12 e 14, Paulo falou muito sobre como aplicar todas as verdades contidas nesta carta dentro do corpo de Cristo. No capítulo 13, Paulo fez aplicação dessas verdades no relacionamento com as autoridades, isto é, com o governo. Todos os discípulos devem entender muito bem qual é a relação deles com o governo, com as autoridades. Você está lembrado do que Jesus disse quando foi interpelado a respeito do pagamento de impostos? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso aprendemos que Deus nunca nos pedirá aquilo que é de César. Não teremos nenhum problema com isso. Mas, algumas vezes, César nos pedirá aquilo que é de Deus, e aí não poderemos satisfazê-lo. Em outras palavras, existe tempo de obediência civil e tempo de desobediência civil. É importante que o discípulo de Jesus esteja pronto para saber se posicionar nessas situações. Digamos que você hoje não esteja satisfeito com o governo em algumas questões. Muita gente não está, não? Existem muitas questões polêmicas, como, por exemplo, a questão do aborto. O que fazer nesse caso? Será que devemos criar leis que forcem aqueles que não são crentes a viverem de acordo com os nossos valores? Muita gente acha que sim, mas não é assim que se resolve o problema. Não podemos esperar que pessoas que não temem a Deus tenham valores espirituais. Essas pessoas têm valores humanísticos e não espirituais. O que podemos esperar delas? Na grande comissão, Jesus ordenou: vão e façam discípulos. Ele não disse: vão e criem leis para que todos vivam como cristãos. Só que tem muita gente pensando assim. Como discípulo de Cristo, sua atitude em relação às autoridades é muito importante. É por isso que em Romanos 13, Paulo diz que as autoridades ou o poder legislativo são enviados por Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. E aqui Paulo estava falando dos soldados romanos e diz que se você quer livrar-se do medo da autoridade, então você deve praticar o bem. E a autoridade vai enaltecer você, inclusive, pois ela é serva de Deus para o seu bem. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal.
Paulo ainda afirma no capítulo 13 de Romanos que existem a ira presente e a ira futura de Deus. Agora, na dimensão atual, existe uma expressão da ira de Deus que vem através dos agentes da justiça. É por isso que o ímpio não vive solto para fazer tudo o que lhe vem à cabeça, impedindo que outros vivam em paz e que tenham uma vida ordenada. No capítulo 13, Paulo estabelece qual deve ser a nossa relação com o governo e com a parte do governo que redige e põe a lei em prática. Segundo as Escrituras, pastores e ministros pregam sobre a lei de Deus, mas os poderes legislativos também são servos de Deus porque aplicam a lei de Deus. É Deus quem diz que tal coisa é certa ou errada. A origem da lei está em Deus. Por isso, o agente da justiça tem Deus como origem da sua autoridade. No capítulo 15, o apóstolo Paulo se revelou para nós e nos mostrou o que ia no seu coração. Paulo tinha todo mundo no seu coração, e isto está claro no capítulo 15. Em Atos vimos que Paulo tinha uma obsessão para ir para Roma. Mas no capítulo 15 de Romanos, ele falou sobre a Espanha. Visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Sua visão ia além de Roma. Ele estava contando com o apoio dos romanos para que pudesse ir à Espanha e alcançar aquele país com o Evangelho. No capítulo 15 de Romanos, Paulo fez uma tremenda declaração. Ele afirmou que tinha pregado o Evangelho em todas as regiões, começando em Jerusalém e arredores até Ilírico, e que não havia mais lugar dentro daquela região que não tivesse ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é impressionante. Ele fazia tudo o que podia para anunciar o Evangelho a todos. O capítulo 16 revela como o coração de Paulo estava voltado para o mundo. Ele tinha o Evangelho no seu coração e a visão para alcançar o povo perdido deste mundo. Leia atentamente os capítulos 15 e 16 e veja como Paulo aplicou as verdades contidas nesta carta na sua própria vida. O desafio que se coloca para você e para mim é aplicar estas verdades na nossa própria vida. Vamos ficando por aqui. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.